Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais um momento de leitura da palavra de Deus e hoje estaremos lendo Atos, capítulo 14. A missão continua, provações, fé, perseverança. Quando a caminhada fica difícil, o que é que tem sustentado a sua fé? Hoje é esse momento de analisarmos o que Deus quer falar conosco através do capítulo 14 de Atos. Atos 14 traz esse lugar de pensarmos nas provações, na fé, na perseverança para o nosso dia a dia. Espero que nesse momento você possa aprender bastante com esse texto, deixar no comentário seu aprendizado, porque isso nos ajuda a crescer também. Vamos à leitura? Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que tinham se recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,
fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. E aqui eu quero trazer três lições para aplicar em nossa vida cristã. Sejamos firmes na missão de Deus, busquemos a direção do Senhor e sirvamos com amor e constância. Paulo e Barnabé enfrentaram oposições, mas não desistiram. Eles oravam, eles jejuavam e eram guiados pelo Espírito Santo. Então, precisamos buscar a direção de Deus em oração e ser sensível à voz de Deus, para que a nossa vida tenha comunhão com Ele sempre. Fortalecer aqueles que estão conosco. Devemos servir com amor, encorajar, contribuir para o crescimento do reino de Deus em qualquer lugar que estivermos. E aqui eu deixo um texto de Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar condição de prosperar todos os dias. E aqui eu deixo também esse lugar de que você possa refletir, tirar para a sua vida lições de todo momento da leitura e aplicar, escrever, parar para analisar como eu posso ser também alguém que faça com que o Evangelho se expanda onde eu estiver, que eu também seja um servo, um discípulo do Senhor. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.